Bom, a maioria das pessoas concorda que a Segunda Guerra Mundial foi uma mancha na humanidade, foi uma ferida que até hoje a gente sente as dores. Um exemplo disso foi a bomba que caiu em Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica, que foi retratada recentemente no filme do Christopher Nolan, Oppenheimer. Aliás, um filme muito bom que temos aqui uma análise sem spoiler no canal. Vale a pena dar uma conferida. E indo por esse embalo, nós vamos falar do mesmo acontecimento de Oppenheimer, porém sobre a ótica dos japoneses. E que obra poderia traduzir isso melhor, se não Barefu no Gen, ou Gen, pés descalços, como é conhecido aqui no Brasil. E lá no Japão também é chamado de Hadashi no Gen. Mas não é só um anime sobre a bomba atômica, e sim um mangá criado, escuta bem essa, criado por Keiji Nakazawa, um sobrevivente direto da bomba de Hiroshima. O cara tava lá quando a bomba de Oppenheimer explodiu. O cara escreveu a história sobre a sua própria ótica, porque afinal ele viveu todo aquele inferno que é uma bomba atômica explodindo na sua cara. Então hoje nós viemos trazer para você esse garimpo de internet, para você dar uma conferida agora sobre a ótica dos japoneses do mesmo acontecimento histórico que marcou o final da Segunda Guerra, que foi a bomba de Hiroshima e de Nagasaki. Sem mais delongas, filho, por gentileza, prepara o lencinho, porque isso aqui vai te fazer chorar, e vamos falar sobre essa obra maravilhosa que é Barefu no Gen para vocês. Hadashi no Gen é uma série de 10 mangás feitas pelo Keiji Nakazawa. Ele é um sobrevivente, grava isso, sobrevivente direto, testemunha ocular da explosão de Hiroshima. A obra tem 10 volumes originais que posteriormente foi adaptado no cinema, 3 filmes live action e também o mais interessante, que pra mim o que eu gostei muito mais, foi a adaptação do mangá para 2 filmes de animação, é Hadashi no Gen e Hadashi no Gen 2. A obra ela se passa em Hiroshima em 1945, ano de explosão atômica, ano que finalizou ali, a Alemanha se rendeu na Segunda Guerra e também o Japão acabou sendo bombardeado. Existem várias controvérsias sobre a explosão de Hiroshima e de Nagasaki, que alertam sobre o excesso de poderio militar dos Estados Unidos sobre o Japão. Em contrapartida, nós vimos que Oppenheimer mostra que o Japão não quis se render, mesmo quando a Alemanha já tinha se rendido, já estava rendida e os nazistas acabados. Tem um traço muito mais cartunesco do que um traço voltado para os mangás de hoje em dia. Mas ele te destrói. Vou logo te adiantar aqui que é uma obra que destrói você. Você vai precisar do lencinho no final dela, tá? Então nós vamos acompanhar a criança Gen, que é um garotinho ali mais ou menos de 12 anos, 13 anos ali, que é o irmão mais velho. E ele e a sua família, composta pelo pai, a sua mãe que está esperando um bebê, a sua irmã do meio e seu irmão caçula que está sempre ali com ele e é muito divertido. Bom, para você acompanhar o filme com a maior precisão, você precisa realmente ter ali, no mínimo, uma noção mínima do contexto histórico que foi a Segunda Guerra Mundial. Entender por que o Japão é daquele jeito naquele momento da obra e o que é que está acontecendo no entorno do mundo que vai impactar a vida desta criança em breve. Porque a todo momento nós vamos ver a pobreza extrema que assolou ali o Japão na Segunda Guerra. Porque afinal, pessoal, guerra nunca é bom. E uma coisa bem interessante sobre isso é a postura do pai do Gen. Nós vemos ali que o pai é como se fosse um renegado ali, o pai do Gen, porque ele é contra, ele é pacifista, ele é contra a guerra, ele não vê sentido o Japão entrar na guerra que é da Alemanha, você entendeu? Não faz sentido pegar recursos do país e mandar para uma guerra que não é sua. Foi basicamente esse texto que precede a desgraça e a destruição que vai acontecer em breve aqui. E aí nós vamos acompanhando essa família muito pobre. Na verdade está todo mundo muito pobre. Até as pessoas que tinham dinheiro no momento de guerra, ele já não serve mais. Então nós vamos ver eles passando fome, vamos acompanhar o sofrimento da mãe ali com leite secando. Tem todo um drama que é
construído antes do ápice do filme, que seria a bomba atômica. Porque apesar de toda essa pobreza e essa fome, a mãe ainda tá grávida. Então é um agravante que realmente mexe ali com todo o contexto familiar, tá todo mundo girando em torno dessa mãe, que tá pertinho de ganhar esse bebê aí. E a cidade de Hiroshima, apesar de não estar destruída fisicamente, financeiramente ela tá destruída como várias outras cidades, porque afinal a guerra nunca é boa pra ninguém, ela gera custo de vida, que é impagável, ela gera o custo financeiro, ela onera o Estado, ela onera você, que tá aí, tem que pagar muito imposto pra poder comprar arma, pra mandar arma pra guerra dos outros, é basicamente isso que acontece numa guerra. E o pai do Gen, ele tem esse discurso firme de que é contra a guerra. No mangá, ele vai abordar um pouco melhor, né, esse arco do pai, porque o pai ele foi chamado pra guerra, mas ele não quis ir, porque ele realmente acha que não faz sentido, então ele foi meio que renegado, ele é um desertor, né, do chamado pra guerra. E aí todo mundo na cidade, quando vai falar com o Gen, né, trata essas crianças mal por causa do pai, tem todo aquele rigor japonês que a gente sabe que existe, né? Então você vê o quanto é forte essa questão do nacionalismo abordada aqui. E aí nós vamos acompanhando esses moleques pra cima e pra baixo ali na cidade de Hiroshima, procurando comida, procurando arroz, fazendo de tudo, e a pobreza cada vez pior. Que a todo momento a alta corte ali do Japão, responsáveis por comandar todo o sistema de guerra, eles negavam os avisos dos Estados Unidos. Isso é mostrado várias vezes durante o filme. E a gente vai ficando cada vez mais apreendido. Essas crianças vivem um mundo sob a ótica infantil, pessoal. Mesmo com toda a pobreza e a guerra vindo, as crianças, elas continuam sendo crianças. E eu acho que é isso que faz você acabar gostando desse pivete neste mangá. Porque você vai tomando gosto pelaquela família, que apesar do sofrimento é muito unida, que apesar do sofrimento as crianças buscam a responsabilidade de cuidar da mãe, de cuidar da irmã, do pai, aquele esforço coletivo. E então vai se tecendo um cenário horrível, digamos assim. Às 2h45 da manhã, o avião B-29 parte dos Estados Unidos em direção a Hiroshima. Um alvo que, como nós vimos em Oppenheimer, não tem como não citar este filme que está em alta, nós vimos ali como foi escolhido o lugar de um bombardeio, levando a bomba chamada Little Boy. Com certeza esse é um dos momentos mais interessantes dessa animação. Aqui a gente fica apreensivo, ansioso, agoniado, porque a gente sabe que esse avião tá indo e a gente sabe fazer o quê. E por coincidência ali, a mãe do Gen acaba pedindo para ele ir buscar algumas coisas um pouco afastado ali, voltando ali do colégio, passando por outro lugar um pouco mais longe, quando eles avistam ali os aviões bombardeiros sobrevoando a cidade de Hiroshima. E já tinha mostrado várias vezes antes que isso já aconteceu com muita frequência. Os japoneses meio que já estavam acostumados a ter um avião espião ali norte-americano passando por cima do território do Japão, e os sinais de bombardeio, né, que eram sirenes, avisavam a população que elas tinham que se abrigar no subsolo. O risco de bombardeio era muito grande e várias vezes era alarme falso, tanto que isso é repetido por vários personagens dentro do anime. Assim, Gen observando esses aviões, eles ainda questionam: estranho, eles vindo pela tarde, eles sempre vinham à noite e tudo mais acontecendo. E aí o Gen fica ali parado olhando e mostra assim, então, o relógio que dá as batidas. E como em Oppenheimer, o silêncio reina. Por alguns segundos apenas. Quando vem a catástrofe explosiva na sua cara, você já tá assim engoiando pra não chorar. Porque você sabe, velho, que a família dele ficou na cidade, que ele tava longe, que a chance dele de sobreviver ele até tinha. Mas a família não. E aí, meus amigos, acontece a cena fatídica, a mesma cena que nós vimos de relance em Oppenheimer acontecendo, nós vamos ver aqui acontecendo sobre a ótica de uma criança que viveu isso lá. E é assim, esse é um dos momentos da animação que vale muito a pena você conferir. Pessoal, é de uma loucura tão insana esse momento, que apesar da animação ser muito datada, porque os quadros, né, era desenhado quadro a quadro, ele é um pouco mais travado, então o movimento ele não é tão fluido quanto as animações de hoje em dia. Mas não tira a beleza da animação, dá pra você assistir e imergir tranquilo nessa obra. É tão tenebroso o momento da explosão da bomba, e como é retratado aqui em Hadashi no Gen, que eu convido você a assistir
essa obra para você entender como o Keiji realmente conseguiu retratar a catástrofe e o poder destrutivo da bomba. Aquele momento de uma batida de um relógio, um segundo, as pessoas vaporizando, pessoal, na sua frente. Se por um lado Oppenheimer mostra pra gente o peso, né, subjetivo daquelas belas cenas explosivas, aqui nós vamos ver a face da devastação de uma arma nuclear, vista pela ótica de uma criança. É foda, é pesado, é deprimente, é doloroso, é angustiante. As pessoas evaporando, os animais evaporando, aquelas pessoas que estavam mais próximas. E isso é retratado na animação, pessoal, de uma maneira muito expressiva. É aquele momento que você segura a respiração, que você faz o silêncio, que você sente o peso da culpa dessa Segunda Guerra Mundial. Instantaneamente matou milhares de pessoas, mas nas próximas horas e nos próximos dias iria matar muito mais. É uma devastação jamais vista. É uma coisa abismal que é retratada aqui. Sobre a ótica de uma criança inocente que só queria ajudar sua família pobre. E aí aquele momento ali que vem aquele barrote de ar derrubando o Gen, a amiga dele queima a cara toda, e aí é retratada assim que ele levanta debaixo dos escombros, é retratada as pessoas com a pele derretida andando, sem saber pra onde, as pessoas com a pele em chamas, cadáveres pulverizados no chão que tipo, soltava cinzas, pessoas que ficou só a marca de gordura ali, as sombras, tá? As chamadas sombras de Hiroshima. Assim, eu indico você assistir, vale a pena. Tem também os 3 filmes live actions que retratam muito bem isso. E aquela parte das pessoas com a pele sendo derretida, tá? E aí você para pra pensar e dói mais ainda quando você raciona que o cara viveu isso de verdade. Hadashi no Gen é proibido em algumas regiões do Japão simplesmente porque tem um personagem que é o pai do Gen que discorda do motivo do Japão ainda permanecer na guerra. Discorda também do motivo do Japão já ter entrado na guerra e discorda do Japão não se render. E então, pelo fato disso ser citado de maneira bem clara e explícita, algumas regiões do Japão proibiram esse filme de ser passado e dessa obra ser lida dentro das escolas, pra você ter noção. Então, é meio que sucintamente o filme ele tenta mostrar que também foi culpa do Japão isso ter acontecido. Que o Japão ignorou vários avisos e pedidos de rendição vindos dos Estados Unidos. E a Alemanha já estava derrotada nessa época. Passado toda a questão da explosão, o pior vem agora. O pior vem agora, que são os efeitos a curto e médio e longo prazo da radiação gerada pela fissura nuclear, que é da bomba atômica mesmo. Então tem momentos ali que os soldados começam a adoecer. Isso, pessoal, em 3 dias. Por exemplo, tem um soldado que chega ali, ele tá ajudando o pessoal com 3 dias, o cabelo dele já começa a cair, os órgãos dele já começam a esfacelar por dentro, ele já começa a vomitar sangue e ele morre. Muitas pessoas que sobreviveram à explosão morreram e algumas horas depois pela radiação que estava na água, pela radiação que estava no próprio solo de Hiroshima naquele momento. E o próprio G, nosso pivete sobrevivente aí, ele e a mãe acabam sobrevivendo. Aí tem toda a questão do drama da mãe, que vai aparecer a criança. Velho, tem uma cena mesmo que tem os corpos pela cidade, assim. Não vou entrar em muitos detalhes para não tirar o brilho da obra de quem vai assistir ainda. É uma obra curta, são 83 minutos. O G é um protagonista bem legal. Ele tem toda a questão de ser irmão mais velho, ele desenvolve toda aquela relação com a mãe. E dá pra perceber que na obra do Kaji Nakazawa, ele culpa o alto comando japonês. Ele culpa claramente, talvez seja por isso que seja uma obra, digamos assim, censurada em algumas regiões ali do Japão. Então o peso ele vem